Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, tá chegando o dia, né? Grande dia. Queria aproveitar e agradecer aí as ofertas que vocês trouxeram aí, né, tal, a comida e tudo, ficar uns 2 meses sem precisar fazer compra, então eu gostaria muito de agradecer vocês, obrigado. A nossa dispensa tá cheia, né? Exatamente, olha lá, ali, ó. Era comida, alimentos não perecíveis, era para trazer picanha. Vamos lá, meu lindo, vamos lá, meu lindo, vamos lá, deixa eu te conversar piadinha aqui, ó. Ó, peguei a última prova aí do IBGE aí pra ele dar uma olhada. Isso aí é de raciocínio lógico, né? Isso aí tá com cara de raciocínio lógico, não tá com cara de estatística, não. Um fabricante de leite estabelece a seguinte promoção: 3 caixas vazias de leite podem ser trocadas por uma caixa cheia do mesmo produto. 3 caixas vazias trocam por uma caixa cheia. Cada caixa contém 1 litro. Comprando-se 11 caixas desse leite, qual é a quantidade máxima de litros que pode ser consumida? Rapaz, essa questão aqui eu estava saindo do múltiplos quando o cara fez. Aí o cara estava no carro me contando mais ou menos a questão, né? Porque como eu estava de carona, eu fui obrigado a fazer pro cara, né? Tipo assim, o Carlos Henrique, eu não podia dizer não pro cara, né? O cara estava me dando carona, eu fui obrigado, muito puto, né? Que eu estava cansado pra caramba. Aí o cara, eu falei, pô, era 11 caixas, não sei o quê, professor, e lá tive eu que ficar fazendo as continhas ali. Né? Por isso que até hoje eu me lembro dessa questão aí particularmente, né? Que foi meio traumatizante pra mim. Né? Bom, são 11 caixas aí, galera. Cada 3 caixas vira o quê? 3 caixas vira uma, né? Então, pô, desenha as 11 caixas aí. 11 caixas? É, desenha aí. Essa aí não dá pra fazer na mente, não. Desenha pequenininha aí. 11 É, isso aí. 11 caixas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caixas. Bom, gente, então o cara bebeu aquilo tudo ali, né? O bezerro foi, bebeu aquilo tudo ali, bebeu quantos litros ali, galera? 11 litros. Bebeu 11 litros, né? Só que, depois que ele bebeu 11 litros, ó, já temos 11 litros aqui já bebidos, né? Só que a cada 11 litros, o cara consegue o quê? Uma cheia. Não é isso, gente? Ele consegue uma cheia. Então, ali, ó, a cada 3zinho ali, ó, hoje eu vou botar uma cheia ali. E vamos sobrar 2 o quê? 2 vazias, né, galera? Tá certo? 2 vazias. Ele vai beber essas 3 aqui. Certo, gente? Vai beber essas, mais 3 litros cheios, né? Vai beber umas 3 litros aqui, ó. Vai ficar com quantas vazias aí, galera? Vai ficar com 5 vazias, né? Essas 3 mais essas 2 aqui. Certo, gente? Essas 3 vazias, o que vai acontecer, galera? Mais uma cheia. Vai botando aí. Mais uma cheia. Depois que ele beber essa aqui, ele vai pegar essas 2 aqui. Lembra dessas 2 aqui do começo? Que estavam vazias? Ele deixou no cantinho? Né? Agora ele tem quantas, gente? 3 vazias, que pode virar o quê, gente? Mais uma cheia. Mais uma cheia. E aí? Mais 1 litro. Agora acabou, né? Agora acabou. Só vai sobrar uma caixa vazia. Agora ele não consegue fazer mais nada. Total. Quantos litros aí que ele bebeu, que ele mamou aí? 16 litros. A questão não é difícil não, mas muita gente marcou 15, hein? Muita gente marcou 15 essa questão aí. Em algum momento aí vacilou e caiu ali parou ali no meio. Tá legal, galera? Certo? Tá? Próxima é estatística, né? Estatística, vamos lá. Deu a distribuição de frequências. Tal, deu a distribuição de frequências. O que ele quer saber aí, galera? A média é a mediana. Média mediana, vamos lá. Beleza, vamos lá. Média é só marcar os pontos médios aqui, né? Qual o ponto médio aqui, queridos? 1 ponto médio. 3 ponto médio. 5 ponto médio. 7 ponto médio. 9. Não é isso, queridos? Tá? A gente concentra toda a classe no ponto médio. Certo? É como se aqui houvesse 5 números o quê? Números 1. É como se tivesse 1. 5 vezes. É como se tivesse 3 quantas vezes? 3. O 5 quantas vezes? 4. 5. O 7 quantas vezes? 2 vezes assim vai. Tá? Gente, ninguém é maluco de ficar somando, né? Como é que nós vamos fazer então? A gente faz o seguinte, ó. Para você calcular a média, então, você teria que ter o somatório de todas as observações. Aí o que você vai precisar? Você vai precisar multiplicar essa
variável vezes a sua frequência. Ao multiplicar, você vai ter o total. São 5 pessoas que tem o que? Isso aqui é o que? Nota? Ano. Tem um ano. Qual o total, então? 1 mais 1, 5 vezes. 5 vezes. Dá quanto? 5. E aqui? 3, 6, 5 vezes 4. 20. 7 vezes 2. 14. E 9 vezes 7? 63. O que eu tenho que fazer agora? Isso aqui é o somatório de cada classe. Agora eu tenho que ter o somatório total. Se eu não me engano, aqui dá 108. Então, tô me lembrando, tá, gente? Confirma aí, gente. É, 108, tá legal. 108. Tá. Qual o próximo passo? Fala pra mim. Calcular a média. A média é o seguinte, você precisa do somatório de xi e fi. Já tem isso aqui? Agora dividir pelo total de pessoas que tem essa observação. Onde é que eu tenho essa resposta? Nesse somatório aqui, ó. São quantas pessoas? Agora, né? 20, né? Tá fazendo ali 20. Não é isso, queridos? Tá legal? Tá, então senão não é média, né? Certo? Se eu não dividir pela quantidade de pessoas, não é média, beleza. E aí, quando é que deu aí? 108 dividido por 20. 5,4. É isso? 5,4. Qual a resposta? C. Uma dica aqui rapidinho. Posso apagar? Esses valores aqui são pequenos, é fácil multiplicar, maravilha, beleza. Mas olha só, eu apaguei aqui, não devia ter apagado. 1, 3, né? 5, 7 e o 9. É o seguinte, gente, é fazer a transformação dessa variável. Você sabe que a média, ela tem uma propriedade. Tem várias propriedades, na realidade. Se você somar um valor constante a todas as variáveis, o que acontece com a média? Ela fica somada desse valor. Se você subtrair a mesma constante, a média também fica subtraída desse valor. Qualquer operação que você fizer com a variável, a média sofre essa operação. Se você multiplicar, ela fica multiplicada. Então, o que a gente vai fazer? Transformar essa variável aqui. Ó. A variável, isso aqui é o xi. Eu vou transformar no z. Essa transformação é bastante simples. Você vai pegar o elemento central, olha aqui, ó. Que é o elemento central? 5. Então você vai pegar o seguinte, ó. Quem vai ser a minha variável transformada, zi? Você vai pegar o xi e vai tirar 5. É como se eu pegasse aqui, ó, os alunos dessa sala. Tenho a média das notas, tiro 5 de todo mundo. Se comportaram mal, vou tirar 5. O que acontece com a média? Ela fica reduzida de 5. E além do mais, eu vou dividir pela amplitude. Qual é a amplitude aqui? Amplitude das classes. 2. É só isso, ó. Diminui de uma variável, escolhe de preferência do meio, e divide pela amplitude. Então, esse z aí vai valer quanto? Fala pra mim. Vai ser o xi, cada xi diminuído de 5 dividido por 2, que é a amplitude. Vamos lá. Essa conta aqui, gente, não precisa nem fazer. O elemento central, eu já sei que vai dar 0. Por quê? 5 menos 5, 0. Dividido por 2, 0. Quando você subir, é só fazer o seguinte, ó, menos 1 e menos 2. Por que menos 1 e menos 2? Porque daqui para cá é uma amplitude a menos. Então, ó, 3 menos 5 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. O resultado é sempre o mesmo, gente. Então, você transformou a variável x e em z. Para cima vai ficar menos 1, menos 2. Para baixo, 1 e 2. Porque a diferença daqui para cima é de uma amplitude, ó. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. Daqui para baixo é uma amplitude a mais. 5 mais 2, 7 mais 2, 9. Então, o que aconteceu? Ao invés de trabalhar com esses valores aqui, eu vou trabalhar com isso aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Ao invés de trabalhar com x, eu vou trabalhar com z. Então, vai ser zi, fi. Eu vou fazer a multiplicação. Eu transformei a variável x em z. Então, fica como? 5 vezes menos 10, dá quanto? Menos 10. 2 vezes menos 1? Menos 2. Menos 2. Aqui dá quanto? 0. Aqui dá quanto? 2. E aqui? 14. Agora, o que eu tenho que fazer? O processo é o mesmo. Só que agora eu estou trabalhando com z, ao invés de x. Vamos somar isso aqui. Essa soma é mais fácil? Pão!
Dá quanto? Só pra não perder o hábito. Dá 4, né? Hein, gente? 4. Então fala pra mim qual vai ser a média de Z. A média de Z. Vai ser esse somatório que dá quanto? 4. Dividido por quanto? Dividido por 20. Quanto é que dá essa conta aí, Carlos Henrique? Dá 1/5. Simplifica sem fazer barulho, por favor, sem gritar. Aqui, 2 sobre 10. Deixa assim mesmo, façamos. 2 sobre 10? Né, o 10 é um número legal pra fazer conta, tal. Deixa assim, pra quando você voltar, né? Então, quanto é que deu essa média aí? 2 sobre 10? Ele não simplificou tudo porque ele tá pensando já na frente. O 10 aqui é bom, eu sempre deixo 10 na minha conta. Então, gente, ó, essa média é a que eu quero? Essa média de Z é a que eu quero? Não, eu quero a média de quem? De X. O que eu fiz com X? Eu tirei 5 e dividi por 2. Para achar a média real, o que tem que fazer? O processo inverso. Já que eu tirei 5 e dividi por 2, o processo inverso. Multiplica por 2 e soma 5. Tira 5, divide por 2. Multiplica por 2 e soma 5. É o processo inverso. Então, quanto é que daria? Aí joga para lá multiplicando, né? Fica assim, 2EI, né? Esse menos 5 vai para lá como o quê? Como? Mais 5. Né? E essa fórmula eu posso usar para média. Estou usando essa fórmula para média, né? Então, 2EI, o Z barra é quanto, gente? 2 sobre 10 mais 5. Né? 2 vezes 2, 4 sobre 10, 0,4. Por isso que é bom, né? De deixar o 10, né? 0,4 mais 5 dá quanto? 5,4. Legal? Queridos, ó. Nesse exemplo bobo aí, tá, vocês não devem ter percebido a importância aí do macete do Ruas. Né? Mas esse macete é muito importante, galera. Realmente, gente, como os números estão pequenininhos, aí pra ele falar, porra, eu não vou fazer assim não, né? Porra, não tá fácil. Mas quando os números estão grandes, estão com vírgula, realmente é importante. E mais, se você tiver que calcular uma variância aqui, meu irmão, variância, número com vírgula, variância, tem que levar ao quadrado, média dos quadrados menos o quadrado da média. Meu irmão, sem o macete, fudeu, não sai. Tá legal? Então o macete aqui é importantíssimo. Tá legal? Certo? Isso está sendo gravado. Agora já era. Gente, alguma dúvida? Ó, e os valores são sempre esses, hein, gente? Tá legal? Os valores são sempre esses. Aqui não é nem pra você pensar. Usando a técnica do Rua, é sempre esse. 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. É automático isso, gente. Tá? Você, na verdade, o Rua estava explicando por que é menos 1, menos 2, 1 e 2. Mas na prova, você não vai ficar especulando sobre isso. Você vai botar 0 no meio, pra cima, menos 1, menos 2. Se tiver outro, menos 3. Pra baixo, 0, 1, 2. Se tiver outro, aqui, ó, 3. Certo? E assim vai, pra cima, positivo ou negativo. Fala, mano. Se os intervalos forem iguais, que é o que acontece em 99% das questões. Agora, quando o intervalo não for igual, meu querido, eu uso o macete assim mesmo. Foda-se, eu uso o macete assim mesmo. Agora, o que acontece é o seguinte, aí vai dar um pouco mais de trabalho, por quê? Porque aí você tem que fazer a conta para achar esse número aqui, ó. Aí a única diferença é que não é automático menos 1, menos 2. Aí você tem que fazer a conta, ver quanto é que dá aqui, ver quanto é que dá aqui. Tá, de novo, já vi em provas assim, pô, tipo assim, Receita Federal, né? Provas mais avançadas. Não vai ser o caso de vocês. Que não era igual e tinha que usar o macete, senão não saía. Tá legal? Senão não saía, tá legal? Então macete, mesmo quando não é igual, às vezes a gente tem que forçar uma barra aí, tá? E aí, posso apagar? Ó, não esqueça que a variável transformada é você pegar as variáveis, tirar um valor da variável central e dividir pela amplitude. É sempre a mesma coisa. Vamos lá. A próxima é o que, gente? Ele quer o quê? Hein? Mediana. Mediana. Olha só, a mediana é o elemento do meio, né? Ó, eu costumo fazer sem fórmula. Sem fórmula. Olha só, gente. Quantas pessoas tem aqui? Fala pra mim. Quantas pessoas, galera? 20, né? Então, a posição da mediana é sempre assim, ó. N dividido por 2. São 20 dividido por 2. Essa posição vai ser o quê? 10. É como se eu procurasse o 10º elemento aqui. Então você pensa aqui comigo, ó. Quantas pessoas tem aqui nessa classe? Quantas pessoas tem nessa classe? 5. Vai acumulando. 7. Eu estou chegando perto da 10ª pessoa?
Já tem um 7, né? Essa pessoa que eu estou procurando não está na classe seguinte? Sim. Quantos faltam para chegar no 10º? Fala para mim. Faltam 3, né? Então, raciocina aqui, para você não ficar decorando fórmula. Olha só, eu vou pegar o terceiro dessa classe. Quantos temos? 4. Quem seriam essas pessoas? Imagine você colocando elas em fila. Você vai pegar essa amplitude aqui, esse pedacinho, e vai dividir em 4 pedaços. Ó, vai pegar a amplitude e vai dividir em 4 pedaços. Quem é a primeira pessoa dessa classe? É o limite inferior mais um pedaço. Quem é a segunda pessoa? Quem é a segunda pessoa? É o limite inferior mais 2 pedaços. Quem é o terceiro? É o limite inferior mais 3 pedaços. Quem é o quarto? Pegando toda a amplitude. É o último. Então, como eu quero a 10ª pessoa, então a mediana vai ser o quê? O limite inferior, 4. Aí você vai pegar a amplitude e vai dividir em quanto, gente? Quantas pessoas tem nessa classe? 4. Eu não quero a terceira? Sim ou não? Então vai ser o quê? 3/4 da amplitude. 3 pedaços. Eu vou pegar a amplitude, dividir em 4 pedaços e vou pegar 3, porque eu quero a terceira pessoa. Então, a mediana vai ser o quê? 4 mais... Quanto é 3/4 de 2? 3/4 de 2. 1,5. 1,5. Então, a mediana vale quanto? 5. 5,5, é isso? Show. Agora, é isso aí. Carlos Henrique vai dar o... Vou fazer basicamente o que o Ruas fez. Mesma coisa, gente. Mesma coisa que eu vou fazer aqui. Mesma coisa. Só que fazendo para regrinha de 3, né? Regrinha de 3. Você chega aqui e diz o seguinte, ó. Essa amplitude é quanto, gente? Essa amplitude toda aqui, ó. 2, né? Qual é a frequência aqui embaixo, gente? Qual a frequência dessa classe? 4, né? A frequência aqui embaixo eu boto a frequência, tá, galera? A amplitude é 2, a frequência é quanto, queridos? 4. Eu quero, o Ruas mostrou para vocês, eu não vou repetir todo o raciocínio dele. Ele quer qual, gente? Ele quer o terceiro elemento, né? Porque do 7, eu quero o 10º. Do 7 para o 10º, eu ando quantos elementos? Eu ando 3, então eu quero o terceiro elemento. Onde estiver o terceiro elemento, aqui estará a mediana. Sim ou não, gente? Para chegar à mediana, eu tenho que descobrir essa distânciazinha aqui, ó, x. Exatamente, é um 1,5 do Ruas ali, ó. Aquele 1,5 ali, ó. É esse x aqui. Só que eu não sei ainda que é 1,5, né? A gente não sabe ainda que é 1,5. Então vamos lá. 4, eu quero o terceiro elemento. Amplitude é 2, eu quero essa distância. Faz uma regrinha de 3, né? X está para 2. X está para 2. Assim como 3 está para 4, né? Ou então x está para 3. Alguma coisa assim, gente. Dá uma cruzada básica, a gente vai achar x igual a quanto? 1,5. Vai achar a mesma conta do Ruas, gente. A mesma conta do Ruas, tá legal? Regrinha de 3, ó. 2x, 3, 4, vai regrinha de 3. 1,5. Então esse x aqui é 1,5. 4 mais 1,5 dá quanto, gente? 5,5, né? 4 mais 1,5 dá 5,5. Tá beleza aí ou não? Foi? Certo? Tá? Basicamente é isso aí, né? Vou fazer o raciocínio, fazer a regrinha de 3. Ó, e esse mesmo raciocínio serve para outras medidas, como decil, percentil, quartil. Mesma coisa. Vocês lembram o que é isso, né? Quem é esse cara? Esse tal de quartil. Lembra? Ó, gente, rapidinho aqui, ó. Quantos tem aqui? 20. Se eu quisesse, por exemplo, o Q3, o terceiro quartil. Vamos lá. Terceiro quartil é 3/4 da frequência de 20. Seria quanto? 15, né? Ok? 15, vamos lá. Até aqui eu tenho quantos? Hã? Quantos acumulados? 11. Para chegar no 15º, faltam quantos? Faltam porrada ainda, tem que pegar o de baixo ainda. Pega aqui. Aí tu quer pular muita classe, é sacanagem. Quantos tem aqui acumulado? Não cheguei ainda. 13. 13, não é isso? 13. Então, para chegar no 15º, restam 2. Eu tenho que pegar o segundo da onde? Dessa classe. Quem vai ser o segundo dessa classe? Rapidinho aqui, ó, rapidinho.
Eu vou pegar o limite inferior, eu vou pegar a amplitude, essa amplitude dividir em quantos pedaços? 7. Mas eu quero quem dessa classe? Não é o segundo? Então eu pego 2 pedaços. Então é 2/7 da amplitude mais o limite inferior. Ou então você faz a regra de 3. Fala aí, tu tá enrugando a testa aí, isso depois vai ter que gastar um dinheiro com botox, hein? Então relaxa. Vou repetir, vamos lá. Olha só. Gente, eu quero quem? Q3. Quem é o Q3? É o terceiro quartil. O terceiro quartil é 3/4 do total. Então eu quero o 15º. Aí eu vou fazendo acumulado. Acumulado até aqui tem quantos? 13. Então, o 15º vai estar na classe seguinte. O 15º vai estar na classe seguinte. Sendo que o 15º vai ser quem? Vai ser o segundo, ó. Eu já tenho 13. Eu vou pegar o segundo da classe seguinte. Nessa classe temos quanto? 7. Então, eu vou pegar a amplitude e vou dividir em 7 pedaços. Como eu quero o segundo, é o limite inferior mais 2 pedaços. É só isso. Ou então, faz a regra de 3. Beleza? Show. Na dúvida, gente, faz a regra de 3. Isso aqui é um processo mais direto. Como tem a galera aqui toda de TI, né? Tem muita gente de TI aqui, né? A maioria. O pessoal de TI tem mais facilidade para matemática. Tu falou, não vamos fazer. Tu tá quase usando a fórmula aqui. A fórmula é isso aqui. Então, 23 foi... Morreu? 23. Próximo. Considerando verdadeira proposição composta, se x é par, então y é positivo, né? Se x é par, então y é positivo. Ok, galera? Bom, gente, tem uma frase assim, né, galera? Não tem muito o que pensar, né? Só pode fazer o que aqui com isso, gente? Quando o cara dá uma frase assim solta, pede uma conclusão, você pode fazer o quê? Uma equivalência. Né? Equivalência aqui são duas, tá, queridos? Equivalência são duas. Depois o Ruas mostra ali na outra ali, a do ou. Deixa eu fazer a do então aqui. A do então é o seguinte, a equivalência é a seguinte, ó. Vamos cruzar aqui, vamos cruzar. Se o y é o quê, gente? Se o y não é positivo, né? A teoria do x, né? Teoria do x. Nega. Tu não sabe disso aqui ou não? Porra, galera. É a contrapositiva, gente. Então, que... Olha só, se eu falo pra vocês assim, ó, se é carioca, então é brasileiro. É só você inverter negando as duas. Se não é brasileiro, se o cara tá fora do Brasil, ele não é carioca. Então, são duas formas equivalentes. P, então, Q equivalente a não Q, então não P. Eu não penso na fórmula, eu falo como teoria do X, né? Mas é isso aqui, ó. Nega. Só, ó, fazer a teoria do X. Nega. Só inverter negando. Tá legal? Então vamos lá. Puxa negando. Se y não é o quê? Se y não é positivo, então o quê? Puxa negando. X não é par. X não é par. E aí, galera? O que você marcaria? Nada, meu pai. Vamos lá, gente. Vamos lá, ó. Tem que começar aqui. Y não é positivo. Vamos lá. Y não é positivo. Começou por Y não é positivo, gente? Isso aqui tá fora, né? B tá fora? B tá fora. Aqui tá dizendo que o Y é o quê? Tá fora. Y é o quê? Opa. Y não é positivo? Né? Então o X não é par? Aí ele tá dizendo que o X é o quê? É par? Sem contar que Y não é positivo, não quer dizer que ele seja negativo, não, né? Pode ser nulo. Né? Pode ser nulo, né? Beleza, é um caso, né? Mas é um caso, gente, é um caso. Tá? É um caso. Poderia ser letra D, mas a letra D tá errada. Porque X é o quê? Não X é par. E aqui o X não é o quê? Não é par. Aquilo ali é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. O E tá dizendo o quê, gente? Se Y é nulo, então o X é o quê, gente? X é ímpar. E aí? Anula? Anula. Anula? Anulou. O cara anulou. Mas olha só, devagarzinho, gente.
Devagarzinho. Eu vou explicar porque que ele anulou e não é pelo motivo que vocês estão pensando. Na verdade, galera, o que acontece é que eu fiz aqui uma coisa que a gente chama de quê? De equivalência lógica. Né? Eu fiz uma equivalência lógica. A banca não pediu uma equivalência. Repare, olha a sutileza aqui. Ela não chegou assim, pô, dê equivalência lógica, dê. Se fosse equivalência lógica, gente, só essa resposta serviria. Só essa serviria. Tá legal, galera? Só essa aqui serviria. Bom, mas ele pediu uma conclusão. Gente, dizer que o Y não é positivo, o que significa que o Y não é positivo, gente? O Y pode ser nulo ou ele pode ser o quê, gente? Negativo. Ele pode ser nulo ou pode ser negativo. Então eu estou dizendo para vocês que é o seguinte, se o Y for negativo, for um número negativo, por exemplo, menos 5, o Y é menos 5, por exemplo, né? Ele não é positivo, ele é menos 5. O X não pode ser o quê, gente? Não pode ser par. Sim ou não, queridos? Você pega um número negativo aqui, gente, negativo, Y não é positivo, por exemplo, pega o menos 5. O X significa que o X não pode ser o quê? Não pode ser par. Né? Pega Y igual a 0, por exemplo. Y igual a 0. 0 é positivo, gente? 0 é positivo? Não. Então Y igual a 0. Encaixa aqui nisso aqui ou não, gente? Encaixa? Encaixa. Y igual a 0, o X não pode ser o quê, gente? Não pode ser par. Então, galera, a letra D a gente tem que rejeitar imediatamente, porque ele falou Y é negativo, Y até pode ser negativo. Ele até pode ser negativo. Se ele for negativo, o X não pode ser o quê? Não pode ser par. Então a letra D está fora, o único gabarito viável seria a letra E. Letra E. Então ele falou o seguinte, se Y é nulo, não é uma possibilidade aqui, gente? Não é? Ele não pediu uma equivalência, gente. Se ele pedisse uma equivalência, gente, nenhuma das 5 estaria correta. Ele não pediu uma equivalência, ele pediu uma conclusão. Então o Y não é positivo, existe a possibilidade do Y ser o quê, gente? Nulo. Se o Y for 0, ele encaixa aqui ou não, gente? Encaixa? Encaixa, né? Se o Y for 0, por exemplo, Y igual a 0, implica que o X não é par, gente? Sim ou não? Sim. Se o Y é 0, tem que gerar um X que não seja o quê, gente? Que não seja par. Sim ou não, galera? Então, beleza. Então, a letra E, teoricamente, ela deveria estar certa. O gabarito, realmente, o gabarito oficial, saiu letra E. Carlos, A crítica... O diagrama, acho que eles conseguem enxergar. A crítica aqui, galera, é isso aqui, ó. A crítica que pode ser feita, então, inclusive, eu fiz na época e pedi a anulação da questão, é que se o X não é par, gente, é uma forçação de barra dizer que ele é o quê, gente? Que ele é ímpar. Por quê? O cara falou que o X e Y são números inteiros, queridos? Ele falou isso, que eles eram números inteiros? Um número que não é par, ele pode ser um número com vírgula, por exemplo? Sim ou não, gente? Né? Ele não é par. Ele não é par. Né? Ele pode ser 3,15? Pode, gente? Pode. Eu sei que ele não é par. Eu sei que ele não é par. Ele não é par, mas ele pode ser um número decimal, por exemplo. Ele não precisa ser ímpar. O fato de ele não ser par não quer dizer que ele seja o quê, gente? Que ele seja ímpar. Foi isso que a banca disse, ó. Que se ele não é par, ele é o quê, gente? Ele é ímpar. Não, uma coisa que não seja par não quer dizer que seja ímpar. Né? Pode ser um número decimal, 3,15, 3,16, ó. Isso aqui não é um número par. Isso aqui não é um número par, é um número decimal. Né? Então a banca, reconhecendo o erro, né, um erro lógico dela, ela acabou anulando a questão. O correto, ela ter escrito o que aqui, gente? X não é par. Né? X não é par. Por essa vocês não esperavam, né? Não. E aí anulou por causa disso. Eu mesmo cheguei a pedir na época a anulação da questão por conta disso, tá? Eu não vou nem entrar em filosofias aqui, mas pra mim o fato do X não ser par quer dizer que ela pode ser qualquer porra. Pode ser uma pedra, por exemplo. O cara nem falou que era número isso aqui. Ele falou que era número isso aqui, nem falou que era número. O cara não é par, tá bom, não é par, pode ser uma pedra. Pode ser uma pedra, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Mas nem vou, Ele falou que não ia filosofar, já tá filosofando. Certo? Mas é a verdade, gente. É verdade. O cara nem fala que é número ali, pô. Né? Então tá aí, galera. Então, gente, foi anulado por causa disso aqui, não por causa disso aqui. Muita gente pensa que foi anulado por causa disso aqui. Isso aqui não tá errado. Não tá errado porque ele não pediu uma equivalência. Tá legal? Não pediu uma equivalência. Ele pediu uma conclusão. Ok? Eu pedi uma conclusão. Ok, queridos? Beleza? Tá? Então é isso. Por exemplo, se eu digo assim,
Cadê o pagador? Se o cara é carioca, né? Se uma pessoa é carioca, ela é brasileira. Sim ou não? Foi o exemplo que o Alex deu aí, gente. Se uma pessoa é carioca, é brasileira. Sim ou não? Aplica a teoria do X. Se uma pessoa o quê? Não é brasileira, ela não é o quê? Gente, a frase de cima é equivalente à frase de baixo? São equivalentes? Se eu pedisse uma equivalência com então, não teria que ser assim? Sim ou não, galera? Agora, vamos supor que eu chegue para você e diga assim, gente, eu quero uma conclusão. Eu quero que você tire uma conclusão para mim. Marque uma conclusão verdadeira para mim. Marque uma conclusão. Não pedi uma equivalência. Eu pedi você marcar uma conclusão. Aí eu digo para vocês assim, gente, ó, o Alex não é brasileiro. O Alex não é brasileiro. Se o Alex não é brasileiro, então o Alex não é o quê? Não é carioca. Essa conclusão está correta, gente? Sim ou não? Sim. Eu pedi uma conclusão. Eu não pedi uma equivalência. Dizer que o Alex é equivalência disso aqui não é. Está errado. Mas dizer que o Alex é uma conclusão daquilo ali, está correto. Olha a sutileza, gente. Então, se fosse uma equivalência, a letra E estaria errada de cara. Eu não posso dizer que Y igual a Y é nulo, é equivalência disso aqui de cima. Mas ele não pediu uma equivalência, ele pediu o quê, gente? Uma conclusão. Certo, meus amigos? Então a letra E, teoricamente, era para estar correta. Não está correta porque ele deu mole aqui. Em vez de botar X não é par, botou X é o quê? É ímpar, que não é a mesma coisa. Tá legal, meus queridinhos? Beleza? Tá? Então cuidado com isso. De vez em quando a banca bota uma pegadinha em cima disso. Conclui-se não é necessariamente uma equivalência. Você trabalha com a equivalência, mas não quer dizer que ele tenha que escrever aqui a equivalência. Tá? Cuidado com isso. Então, gente, olha só. Vem para cá. Foca aqui. A equivalência do condicional, o Carlos Henrique já falou, que é a teoria do X, né? A teoria do X. Como é que é a teoria do X? Nega, nega. Faz um nega, nega. Nega, 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 nega. Isso. Nega. É bonitinho ele falando nega, nega, né? Você tem que ver ele falando nega, nega e rebolando. A outra é o seguinte, gente, quem gostaria de ser equivalente ou igual ao Neymar? Eu queria. A gente dá isso aqui para você não esquecer. A outra equivalência com o Neymar, sendo que você vai usar o quê? Que conectivo? O ou. Nesse caso, esse Ney significa o quê? Nega a primeira. Nega a primeira. O que é que eu faço com a segunda? Mantém. É isso aqui. Então, na prova de vocês, quando falar equivalência do condicional, ou é a teoria do X, nega, nega, ou o Neymar. Beleza? Não esqueçam disso aí. Dúvidas? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Que foi? Ah, tranquilo. Ah, não, as pessoas confundem. O mané é o seguinte, mané é alguma coisa negativa, né? Se eu falar, teu mané, é uma coisa negativa. Mané é negação. A negação do condicional. Como é que é a negação? A negação do condicional. Vamos lá, a negação do condicional. É um mané. Negativo, negativo, ó. Mantém a primeira. E nega a segunda. Mané! Com o quê? Com que conectivo? Com E. E? Nega a segunda. Nega a segunda. Isso aqui. Não vai confundir o mané com o Neymar. Eu quero ser equivalente ao Neymar, mas eu não quero ter esse negativo. Negativo, né? Ser chamado de mané. Mané é negativo, é negação. Tá bom? Show.